Olá, caros alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula do projeto SEJA para o ENSEJA, no caso, o módulo 11 de Matemática do Ensino Médio, né? Os conteúdos trabalhados no primeiro vídeo foi circunferência, comprimento e área, e nesse segundo vídeo nós vamos ver a parte de geometria espacial, área e volume. Bom, então vamos analisar a primeira questão, é a questão 6 do módulo 11, que diz o seguinte: um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira. Inicialmente, esculpe o cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base, medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros. Obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual a área total do cilindro em centímetros quadrados, perfurado no tronco do cone? Bom, então a questão traz aqui essa figura, um cone, inicialmente, né, a base era 18 centímetros, a altura 36, e ele vem e faz um corte aqui nessa altura do cone, de forma que retira um segundo cone, um cone menor de altura 12 centímetros, aqui como mostra a figura. E depois, nesse tronco do cone, ele perfura um cilindro. O que ele quer é a área total desse cilindro que foi perfurado nesse cone, né? Então, essa é a escultura dele, né? Um tronco de cone com um cilindro perfurado. Bom, então vamos resolver a questão. Bom, então, resolvendo aqui a área total do cilindro, que foi perfurado aqui no tronco do cone, o que é que nós sabemos sobre a área total? A área total de um cilindro pode ser calculada pela expressão, né, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vamos ver, quem seria a área da base? A área da base corresponde à área da circunferência, πr ao quadrado, que é justamente essa circunferênciazinha que temos aqui em cima e essa circunferênciazinha que temos aqui embaixo, que tem a mesma medida, né? Nós estamos calculando aqui a do cilindro. Então, o círculo de cima é igual ao círculo de baixo, por isso que é multiplicado por 2, são 2 círculos. E o raio dessa circunferência, então a área da base é π vezes raio ao quadrado. Muito bem. E a área lateral corresponde à área de um retângulo, né, que a área de um retângulo é base vezes altura. Né? Porém, a base do retângulo é o comprimento da circunferência da base. Então, se nós calcularmos o comprimento da circunferência da base, nós vamos ter justamente a extensão da base desse retângulo. Então, multiplicando o comprimento dessa circunferência da base vezes a altura, nós temos a área lateral. E quem seria a altura? Né? Seria a altura do cilindro, no caso corresponde a essa altura aqui. Ó. E se nós olharmos para a questão, o que nós temos é a altura do cone maior e a altura do cone que foi, né, seccionado, que foi retirado desse cone maior. Né? Sobrando aqui esse tronco de cone. Então, essa altura do cone maior é 36 e a do cone que foi retirado é 12. Então, podemos calcular a altura do cilindro. Né? Nós olharmos aqui, a altura do cilindro vai ser 36, que é essa total, menos a que foi retirada, que é 12. Então, 36 menos 12 dá 24 centímetros. Então, 24 centímetros corresponde à altura do cilindro. Muito bem. E o raio
base, o raio aqui da circunferência da base, corresponde a 3. 3 por quê? Porque se você observar o desenho, ó, a circunferência vai ter diâmetro 6. Se o diâmetro é 6, nós já sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Então, metade de 6 é 3. Então, o raio da base corresponde a 3 centímetros. Muito bem, então, conhecendo esses valores e as expressões, basta agora substituir e calcular a área total do cilindro. Então, a área da base πr ao quadrado. O π, a questão pede para considerar 3, então vai ficar 3 vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3, 27 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base do cilindro. Vamos para a área lateral do cilindro. Então, é 2πr vezes h. Substituindo também, né, 2 vezes o π, que é 3, o raio é 3 e a altura é 24. Né? Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 24 dá 432 centímetros quadrados. Então, já temos aqui a área da base e a área lateral. Basta substituir aqui na fórmula da área total. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, substituir na expressão, né, ficar 2 vezes a área da base, que é 27, mais a área lateral, que é 432. Fazendo essa soma, né, 2 vezes 27, 54. Então, 54 mais 432 dá uma área total de 486 centímetros quadrados. Né? Então, é a questão mais braçal, né? Conhecendo aqui as fórmulas, substituir, multiplicar e somar. Então, a área total corresponde a 486 centímetros quadrados, que corresponde ao item A. Bom, então vamos para a próxima questão, é a questão 12 do módulo 11 de matemática, que diz o seguinte: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 2 cm e da altura igual a 58 cm. Ela será derretida e o volume desse metal resultante será utilizado para a fabricação de um cubo maciço. Admite-se que não ocorra perda de material durante o processo de derretimento, π igual a 3,14, qual o valor aproximado da aresta desse cubo? Bom, então a questão fala de peças metálicas, né, no caso em formato de cilindro, né, já sabemos que o cilindro tem esse formato, ele tem a área da base que é um círculo, vai ter o raio e a sua altura. E o volume de um cilindro é calculado por essa fórmula, né, volume é πr ao quadrado vezes a altura, né, o πr ao quadrado é a área da circunferência da base. Muito bem. E o cubo, também já conhecemos sua forma, né? Como se fosse um dado, onde todas as suas faces são quadradas, né? Tem 6 faces quadradas, de forma que todos os seus lados são iguais. Então, todas as suas arestas, né, do cubo é igual a A. Né? Então, o volume de um cubo é calculado pela fórmula volume igual a aresta ao cubo ou lado ao cubo. Né? Então, essa é a forma de calcular o volume das figuras. Bom, então vamos para a resolução da questão. Bom, então vamos para a resolução da questão. Né? Temos aqui os dados fornecidos da questão, que diz que π é 3,14. O raio da base do cilindro, né, que é esse raio aqui, corresponde a 2 centímetros. E a altura do cilindro corresponde a 58 centímetros. E queremos calcular a aresta do cubo, né? O lado aqui do cubo é o que queremos calcular, no caso, aproximadamente o valor dessa aresta do cubo. Muito bem. Bom, então já temos aqui o volume para calcular o volume do cilindro, né? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Porém, como a base é um círculo, né? Então o volume do círculo é πr ao quadrado vezes a altura. Muito bem, então substituindo aqui os valores, o volume do cilindro vai ser 3,14, que é o π vezes 2, que é o raio da base. No caso, 2 ao quadrado vezes 58. Né? Então, que dá um total, né, de 728,48 centímetros cúbicos.
Né? Então, esse é o volume do cilindro. Né? Então, ao derreter o cilindro, o volume adquirido, né, do metal derretido é de 728,48 centímetros cúbicos. E todo esse volume vai ser utilizado para confeccionar esse cubo. Né? Então, a questão que é a aresta desse cubo. Então, temos também a expressão para calcular o volume do cubo, que é igual a aresta ao cubo. Então, igualando a aresta ao cubo a esse volume, né? Temos que a aresta ao cubo é igual a 728,48 centímetros cúbicos. Né? Então, como calcular a aresta desse cubo, né? Se a aresta ao cubo é igual a 728,48. Então, basta você tirar a raiz cúbica do valor que está do outro lado da igualdade. Né? Então, a aresta é igual à raiz cúbica de 728,48. Muito bem, então como fazer isso? Né? Então, assim como vimos na raiz quadrada, né? A raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Né? Então, a raiz cúbica vai ser um número multiplicado 3 vezes. Então, qual o número que multiplicado 3 vezes se aproxima de 728,48? Né? É claro, eu vou ficar tentando aleatoriamente? Não, você vai partir aqui das opções. Né? Você vai analisar dentro das opções que a questão lhe dá. Então, a princípio, você sempre inicia do menor valor. Né? O valor menor aqui seria o item A, que é o item que é 9. Né? Então, vamos calcular 9 vezes 9 vezes 9. E se a gente fizer 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9, dá 729. Então, você já vê que dá bem próximo aqui da resposta. Né? Que o valor que nós queremos é 728,48. Então, 729 é bem próximo aqui do valor que estamos procurando. Mas tudo bem, vamos passar aqui para o 10, né? Só para a gente poder, dos encargos de consciência. Né? Então, teríamos 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, já passou bastante de 728,48. Né? Então, não precisa fazer nem o 11 nem o 12, porque já sabemos que vai dar bem maior. Né? Então, o valor mais próximo dentre as opções da aresta seria realmente o 9. Né? Então, o valor da aresta do cubo corresponderia a 9 centímetros, que é o item A. Bom, então espero que possa ter ajudado vocês na resolução das questões. Bons estudos e até a próxima.